Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Ainda com a minha vozinha aqui de taquara rachada, mas vamos lá, porque hoje a gente tem um perrengue, gente, um perrengue daqueles, tá? E eu quero aproveitar aqui o começo dessa história só pra fazer um pedido pra vocês, gente. Mandem histórias, tá? Eu sei que tem gente que pergunta, mas a minha história eu enviei e tal. Mas, gente, temos uma frequência muito alta de histórias, né? Temos, além das histórias aqui no Spotify de graça, temos 2 por semana a mais exclusivas na nossa plataforma no Apoia-se. Para ser apoiador já sabe, né? Só clicar aqui na descrição desse episódio. E para isso, a gente conta com vocês. Se você mandou a história, fique tranquilo, sua história vai pro ar em algum momento, tá bom? Fiquem tranquilos. Mas enquanto isso, a gente precisa de mais histórias. Se a sua história provavelmente ainda não saiu, gente, é porque a gente precisa de outras temáticas. A gente tenta dar uma mesclada aqui, sabe? Relacionamento, dramas, tragédias, dates, enfim, de todos os gêneros, como vocês já sabem. Mas para que isso aconteça, precisamos ter essas histórias. Tá bom, gente? Então, manda história pra gente se você gosta do nosso podcast e a gente vai estar aqui esperando para contar o seu conto. E agora, bora para a história do Pablo? Mas então, eu conto ou você conta? Essa história, ela se inicia num dia muito emblemático para o nosso muso Pablo. Era o dia do aniversário dele. E depois de um dia cansativo no trabalho, quando Pablo chegou em casa, o interfone dele tocou. Entrega para Pablo. Eba! Aniversário, né, gente? Então, a primeira coisa que ele pensou é que tivesse um presente, uma surpresa esperando por ele na portaria. Pablo desceu o elevador todo animado. Fazia sentido ter uma entrega inesperada nesse dia. Mas quando ele chegou lá, o presente era outro. Na verdade, gente, o que esperava pelo nosso muso ali na portaria era uma intimação da Polícia Civil. O muso estava sendo convocado para prestar depoimento sobre um suposto crime de trânsito cometido por ele alguns anos ali atrás. Só que ele achou aquilo completamente absurdo. Até porque, na época que constava que ele cometeu esse tal crime de trânsito, nem dirigir o Pablo dirigia. E aí ele ficou com aquela cara de ué. Enfim, a intimação chegou numa quinta-feira. E nesse documento dizia que o Pablo deveria comparecer à delegacia na segunda-feira seguinte, sob pena de prisão. Porém, entretanto, todavia, tinha um detalhezinho. Pablo estava com uma viagem internacional programada para o Chile. E isso acabaria com a viagem dele. Ele planejou por muito tempo, com muito carinho. E se ele não fosse, né, gente, além de ficar chateado, ia arcar com um mega prejuízo dos hotéis, dos voos e tudo que ele já tinha reservado. Foi aí que o Pablo teve uma ideia. Ele ligou imediatamente na tal delegacia e perguntou se ele poderia comparecer para depor um pouco antes. Deixaram. O Pablo disse que, como um bom ouvinte de podcast de True Crime, que já conhece a lei, já anda com a lei de trás para frente, tinha algo que o muso sabia. Nunca vá depor sem advogado, mesmo sendo inocente. Pablo fez sua lição de casa e, como resultado, ele contratou um advogado para acompanhá-lo. Mesmo sabendo que não tinha como ele estar dirigindo nenhum carro no ano que ele estava sendo acusado, é claro que o Pablo estava com um certo, receio, gente. O que ele ia encontrar quando chegasse nessa delegacia? O Pablo não fazia ideia do que poderia ser aquele tal crime de trânsito. Então, chegado o dia, Pablo foi com seu advogado na delegacia e, chegando lá, eles descobriram que o tal crime era, na verdade, um acidente
causado pelo seu próprio irmão, que tinha fugido do local. E aí vocês estão perguntando, né? Mas ué, o que o Pablo tem a ver com isso? Pois é, o irmão dele estava dirigindo um veículo que estava no nome do Pablo. E até aquele momento que ele cometeu a infração, a tal transferência, né, que às vezes sempre dá ali uma confusãozinha, não tinha sido feita. Portanto, para a polícia, constava que Pablo tinha cometido tal crime. Ou seja, né, ele resolveu esse pepino, foi até tranquilo, e Pablo foi liberado no mesmo dia. Mas com uma viagem tão próxima, o Pablo foi viajar com um gostinho amargo de problema jurídico na mente. Sabe aquele sabor? Mas ele foi. E pelo menos a viagem estava salva. Quem iria para essa viagem com o Pablo? Ele, o marido dele e a cunhada dele, a irmã do marido do Pablo. Essa, gente, não seria a primeira viagem internacional dele, mas era a primeira viagem internacional dos dois, como casal, Pablo e seu marido. E a gente sabe, né? Viajar junto com quem a gente ama, de casal, é delícia, gente. Isso por si só já traz uma expectativa gostosa, né? É um marco fazer uma viagem internacional com quem a gente ama. Então, Pablo estava animado. O plano era simples: ficar 8 dias que eles tinham de férias em Santiago, no Chile. Os três, então, embarcaram. A viagem estava ótima. Só que logo quando chegou, o Pablo já percebeu que Santiago, gente, é legal, é uma cidade assim urbana, tem umas coisas legais, monumentos. Só que não é um lugar, uma cidade para você ficar 8 dias de férias. E aqui eu tô com você, viu, Pablo? Realmente. E aí o que ele fez? Ele deu a pesquisadinha dele e sugeriu então uma escapada romântica. Por que a gente não vai passar uma noite em Vina del Mar? Como eu falei, Santiago é uma cidade grande, tem restaurantes gostosos, mas é aquilo, depois de um tempo não tem muito mais o que ver, o que fazer. Já a Vina del Mar é uma cidade praiana, é uma vibe mais romântica. A água é gelada? É gelada, mas é uma coisa mais relax, sabe? E tanto o marido de Pablo quanto a cunhada toparam. Eles reservaram um hotel, resolveram ir de carro, então tiveram que alugar um carro, né? E combinaram de pegar a estrada, que até lá daria mais ou menos aí umas, sei lá, 2 horas e pouquinho dirigindo. Tudo pronto para Vina del Mar. A estrada até lá era lindíssima. Sabe daquelas paisagens que já te colocam no clima da viagem e que já fazem até você entender o motivo daquele destino ser considerado romântico? Era lindo, gente. Quando eles chegaram no hotel, eles estavam encantados pelo lugar. Mas logo veio a primeira anunciação de que aquela viagem não terminaria tão bem. E por que eu digo isso? Os três resolveram viajar durante o dia. Eles não tinham noção do que estava acontecendo na cidade até o momento que eles chegaram no hotel. O que estava rolando, gente? A cidade estava 100% sem energia elétrica. Blackout total em todos os lugares. Semáforos desligados, tudo funcionando ali na lâmpada, no improviso. E aí, eles foram informados na recepção que incêndios florestais em regiões próximas tinham causado esse blackout. Mesmo assim, eles foram super bem recepcionados no hotel, resolveram que eles iam aproveitar o dia, né? Porque afinal eles tinham ali 1 noite, 2 noites, pouco tempo. Então é óbvio que com luz ou sem luz, eles tinham que fazer valer aquele tempo deles. Então Pablo e seu marido foram trocar de roupa. Eles estavam com uma roupa um pouco mais grossa, porque vinham de Santiago, que é uma cidade um pouco mais fria, e resolveram colocar roupas leves. Tava, sei lá, uns 23 graus. Então eles colocaram uma bermuda, uma blusa e aquele chinelinho para poder turistar. Como o Pablo estava querendo muito ir para esse lugar, ele já tinha até separado alguns pontos turísticos que ele fazia questão de visitar. E ele pediu ali para o marido colocar no GPS os lugares específicos. Quando eles estavam dentro do carro, Pablo dirigindo, tá? Pablo estava dirigindo o carro alugado. Eles começaram a perceber
que a rota para um desses pontos turísticos estava um pouco mais longa do que ele lembrava ali do mapa. E quando eles foram conferir direito para onde é que estava indo, eles perceberam, gente, que tinham colocado um lugar, né, com o mesmo nome, só que na cidade vizinha, que chamava Valparaíso. Mas aí, sem pressa nenhuma, né, porque eles estavam ali curtindo uma coisa nova, eles resolveram ir mesmo assim. Esse lugar, da onde eles estavam, era mais ou menos uns 20 minutos de distância. O que poderia dar errado, não é mesmo, gente? Pablo dirigindo, e teve uma hora que ele precisou fazer uma conversão para a direita. Ele sinalizou com a seta, olhou no retrovisor, olhou para um lado, olhou para o outro, fez tudo certinho. Só que, mesmo checando, uma moto que vinha provavelmente no ponto cego dele acabou batendo na traseira do carro deles. Do carro alugado. Foi aquele tipo de batida comum, assim, de cidade grande, que se você parar numa esquina qualquer, basta você ficar ali uma hora, que pode acontecer. Extremamente chata, mas até que simples. Só não contava com um pequeno grande detalhe. Esse acidente aconteceu exatamente em frente a um carro de polícia. E na hora, na inocência de Pablito, a gente, ele até pensou: Ai, ufa! Pelo menos tem polícia aqui. Estamos mais seguros, amor. pois é, será que estavam? Eles estavam numa região mais suburbana e não era tão turística como Vina del Mar. Pablo desceu do carro e tinha um cara assim, né, aleatório que estava passando na rua, que passou, ele percebeu que esse cara estava até xingando eles, né, ele não estava entendendo, mas ele ficou tranquilo, por quê? Porque presença de polícia estava dando uma acalmada nele. O motociclista que estava dirigindo a moto, ele caiu na hora da batida, mas logo levantou, não teve nada grave, estava super consciente. Estava reclamando um pouco de dores na mão, mas não tinha, assim, muitos arranhões, ferimentos graves. Isso estava tranquilo. Na mesma hora que os policiais viram que a batida tinha acontecido, eles foram prestar socorro para o cara da moto e desceram da viatura, dando total atenção a esse cara. O Pablo é claro que entende. O cara estava machucado, ele, né, que tinha batido no carro dele, então numa moto acaba que você fica mais fragilizado, né, que é um veículo muito menor, muito mais fácil até de você se machucar. Nada mais justo do que eles atenderem o cara primeiro. Só que foi aí que o tratamento com o Pablo e seu marido começou a ficar um pouco estranho. Os policiais, eles eram ríspidos, pouco explicativos. Eles não respondiam nada que o Pablo perguntava e falavam. Espera, espera, espera. Foi aí que eles pediram para os dois seguirem até a delegacia, porque aí eles iam resolver lá, né, gente? Já que foi um acidente de trânsito. No caminho para a delegacia, a primeira dificuldade. A comunicação, claro. Os caras falavam espanhol, né? Olha que tal, lá, 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 super rápido. E eles não entendiam bulhufas. O Pablo até arriscava um portunhol, mas entre você arriscar e realmente conseguir entender o que um nativo fala super rápido, a gente sabe que tem uma grande diferença. E antes da gente chegar nessa delegacia, deixa eu falar pra vocês de um senhorzinho muito fofo que estava ali por perto na hora que o acidente aconteceu. Sabe aqueles senhorzinhos fofoqueiros que a gente ama de paixão? Ele tentou ajudar o Pablo. Ele estava tentando ouvir a conversa dos policiais com o motociclista e ele vinha tic-tic-tic, e repassava a fofoca para os meninos. E esse cara, esse senhorzinho, chegou pro Pablo e contou que ele escutou o policial e o motociclista conversando e que o motociclista aparentemente não tinha licença, gente. O que eles imaginaram? Ah, ele não deve ter uma licença da moto, sei lá, alguma coisa assim. Eles não sabiam também direito o que o senhorzinho estava falando, mas eles entenderam que esse moço estava com alguma irregularidade também, fosse no documento da moto ou fosse na carteira dele de habilitação.
Beleza, pelo menos eles tinham ali um trunfo, vamos dizer assim. Então, chegando na delegacia, por volta ali, sei lá, das 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, foi aí que, de fato, gente, começou o pesadelo do Pablo e do seu marido. Enquanto o motociclista e a esposa dele foram levados para o hospital, o Pablo e o marido ficaram na delegacia, né? Quando o policial voltou do hospital, foi aí que ele foi colher o depoimento dos dois. Eles realmente esperaram um bom tempo. Era tudo muito precário, o lugar, as pessoas, o policial tinha zero paciência de se fazer entender ou de ser entendido. E aí, ele passou um documento para o Pablo e pediu que ele assinasse. Só que o Pablo, gente, numa situação dessa, numa viagem internacional no Chile, depois de um acidente de trânsito, ele também não é besta. É claro que ele não ia assinar nada sem ler. Ele começou a ler, né, tipo assim, pelo menos tentar ler, a gente sabe que a gente pode até não falar espanhol fluente, né, gente? Mas dá pra pegar um contexto ali, porque também é parecido. E ele começou a ler e tal. Nessa hora o policial olhou pra ele e disse algo assim: Ué, mas você consegue ler espanhol? Eu só escrevi as coisas que você me falou. pressionando o nosso muso pra assinar logo aquele documento? Tava estranho. Quando eles pediram os documentos do motociclista, porque como o carro era alugado, o Pablo ia ter que mandar uma puta documentação pra locadora, né? Eles deram. Mas quando eles pediram a habilitação do motociclista, os policiais disseram que isso ainda seria investigado. Oi? Como assim? Não se davam mais detalhes, né? A licença que o senhorzinho fofoqueiro contou para eles, então, na verdade, era a CNH, vamos dizer assim. O motociclista não tinha. E eles descobriram também ali que, além do motociclista não ter uma CNH para dirigir, ele era um imigrante ilegal naquele país. Isso faz ou não diferença aqui para a história? Não sei, gente, vocês vão me falar depois no final. Mas eu achei importante trazer esse dado. A essa altura, o Pablo e o marido estavam extremamente inseguros e com medo de como que isso tudo ia se desenrolar. Eles apelaram para o nosso querido, maravilhoso muso divo, ChatGPT. Não é não? E aí eles resolveram pesquisar como funcionava esse tipo de ocorrência no Chile, o que aconteceu com eles. E foi aí que a ansiedade, que já estava quase assim, sabe, na testa, foi parar no teto. O que o chat contou para eles? Eles descobriram que, diferente do Brasil, no Chile, quando existe lesão corporal num acidente de trânsito, mesmo que seja leve, o caso sai da esfera de trânsito e vai parar direto na esfera criminal. Ou seja, deixa de ser só um acidente e vira toda uma investigação criminal por possível imprudência. O que significa que você pode sim ser detido enquanto eles estão decidindo o que vão fazer com o seu destino, viu? O chat ainda sugeriu que eles ligassem no consulado brasileiro. Claro, eles ligaram na hora. O Pablo explicou a situação e falou: ó, Aconteceu isso, isso e isso. Eu me envolvi num acidente de trânsito. Tá todo mundo bem, mas eu tô aqui na delegacia, tá complicado. Não sei se é o caso de informar vocês. Podem me ajudar? e a resposta? Sim, isso é um caso grave, Pablo. Que bom que você ligou. Porque legalmente eles podem sim te manter detido até a decisão da fiscalização. O próprio consulado também ficou ali em contato com o Pablo a todo momento, porque eles falaram que não era um caso assim tão fácil. Paralelo a isso, o marido do Pablo também estava mexendo seus pauzinhos. E ele começou a procurar advogados ali naquela região. Infelizmente, eles não acharam nenhum advogado brasileiro em Valparaíso. Eles conseguiram falar com o escritório local, que eles encontraram pelas redes sociais, fizeram uma chamada de vídeo em inglês, porque o Pablo já morou fora, então ele consegue se virar melhor no inglês do que no espanhol. E ali no pouco que ele desenrolou, o advogado Sim, entendo. escutou tudo, achou um pouco estranho, né, o que estava acontecendo com eles ali, e disse que já tinha passado tempo demais, que eles já deveriam ter sido liberados, que o procedimento não estava normal. Mas de qualquer forma,
aquele realmente era o procedimento chileno nesses casos. O advogado cobrou R$ 3.000 só para ir na delegacia, sem assumir o caso, sem chegar lá e falar se ia cobrar mais ou não, apenas para ir lá dar uma olhadinha, sabe, dar uma olhadinha. Só que Pablo, ali, ainda não percebendo a gravidade de sua situação, decidiu esperar um pouco mais antes de desembolsar isso tudo. Eu acho aqui, gente, talvez ele estava contando um pouco com a ajuda da embaixada, que ele disse que, né, foi de extrema importância, que trataram ele muito bem. Mas Pablo, meu filho, tava todo mundo já falando ali, né? Olha quantas anunciações. Primeiro foi o caso jurídico que você respondeu antes de viajar, né? Você chegou na cidade, já tinha blackout. Gente, tem coisas que sinais vão aparecendo na nossa cara ali, escancarados. Só que, claro, ele estava numa situação de estresse, ele não estava conseguindo pensar direito também. Enquanto isso, o relógio corria. Após 4 horas de espera, só aí chamaram Pablo para fazer o teste do bafômetro. E deu 0. Pablo não bebe. Mesmo assim, eles ficaram com medo, tiraram uma foto do resultado pra, né, gente, depois a galera não falar que teve o que não teve. Eu achei ele bem esperto aqui, tirar a foto do bafômetro pra ter essa prova. E logo em seguida, eles foram pro hospital para fazer o exame de sangue e verificar se tinha álcool no sangue. Nisso, gente, já era, sei lá, quase 9 da noite. E o que acontece quando chega a noite numa cidade que é litorânea, num lugar que não é sempre quente? A temperatura, que estava, sei lá, 23 graus quando eles saíram de casa, agora já beirava quase 7 graus. 7. E eles de bermuda, chinelo e uma brusinha leve. Vai vendo. Batendo os dentinhos, gente, morrendo de frio. A situação, o estresse, o frio, tudo foi agravando muito mais as emoções do Pablo e do seu marido, sem saber o que falar, o que fazer, numa cultura diferente, com uma língua diferente. Para ir no tal hospital fazer o exame de sangue e verificar o álcool, o policial disse que o marido do Pablo não poderia acompanhá-lo até lá. E, gente, vocês acreditam que para ir no hospital levaram o nosso muso dentro do camburão? Sério, gente, de camburão. O Pablo estava apavorado. Mas até esse momento ele estava só indo. Ele só queria provar que ele não estava bêbado e todas as provas que ele pudesse fabricar a favor dele mesmo, ele ia fazer, porque ele sabe que foi um acidente inocente e acidentes acontecem mesmo. Enquanto Pablo estava a caminho do hospital dentro do camburão, o seu marido voltou para o hotel onde eles estavam. Foi buscar o quê? Brusinha, casaco, calças, meias, roupas quentes, porque eles estavam com muito frio. Então, um foi para o hospital e o outro foi para o hotel. Lá no hospital, caos. Caos, assim, criança chorando, gente correndo, enfermeira gritando e tava lotadaço. No hospital, logo após colherem o sangue do Pablo, gente, sem nem esperar resultado, ele não ia esperar o resultado ali, chamaram ele para uma salinha e começou um processo muito esquisito. O que eles fizeram com o Pablo dentro do hospital? Eles colheram as digitais do Pablo e pediram para ele tirar aquelas fotos. Sabe aquelas fotos quando você vai preso, gente, que você segura um negócio com o seu nome? Eu não sei direito se é a sua data de nascimento, se é a data da sua infração, mas aquelas fotos que você vai na parede, igual quando você vai preso. Gente, o Pablo achou aquilo muito estranho. E nesse momento, ele disse: Mari, eu deveria ter entendido o que estava acontecendo. Mas na hora, eu sozinho, sem saber me comunicar direito, só querendo me livrar daquilo tudo, sem advogado, sem ninguém, eu fui deixando. Eu não questionei. E por que ele não questionou? Porque um dos policiais que estava acompanhando todo esse processo falou para ele ficar tranquilo, que depois que ele fizesse isso, ele seria liberado. Então, ele achou que era um padrão, porque talvez ele fosse estrangeiro, tivesse que deixar ali dados que ele provavelmente não tinha no país. Ele achou que era o padrão. E aí, gente, será que era? Bom, ele avisou o marido que ele estava voltando para a delegacia. O marido dele ainda estava no hotel, né? Porque
Demorou um pouco para ele voltar, enfim, não era tão perto assim da delegacia. E a partir daí foi que a coisa ficou pesada. Assim que o Musso voltou para a delegacia, ele estava sendo conduzido. Conduzido mesmo, né? Quando alguém segura assim no seu braço, nas suas costas, vai te empurrando, para além da recepção. Até aquele momento, o Pablo só tinha ficado na recepção da delegacia. Só que quando ele voltou do hospital, depois de colher a digital, tirar as fotos e o sangue, ele foi conduzido para uma porta depois da recepção. Desceram umas escadas com ele, passaram por uma porta metálica. Porta essa que parecia uma porta assim, dessas de ferro, bem segura, sabe? Com interfone, com câmera. E nisso, assim que ele passa essa porta metálica, o Pablo deu de cara com uma área que eram cercadas por celas. Celas, gente. Prisão, cadeia, chilindró. O Pablo pensou: Não é possível. Como eu vim parar aqui? ao mesmo tempo que ele estava entendendo o que estava acontecendo, eles ainda não tinham tirado o celular da mão dele. O Pablo conseguiu mandar uma mensagem para o seu marido. E nessa mensagem dizia: Eu tô sendo preso. Chama o advogado. ele estava em completo desespero, gente. Eu posso até estar dando uma risadinha aqui, porque, né, eu conversei com o Pablo, eu sei tudo o tom disso. Mas na hora não foi engraçado. Foi desesperador. Como assim ele tinha sido preso? O policial falou pra ele que ele seria liberado, gente. Não fazia sentido. E agora? Eu até achei estranho ele estar sendo preso com acesso ao celular, mas ele me explicou que após ele mandar essa mensagem dizendo que estava indo para a cela e que estava sendo preso mesmo, de fato, aí sim pediram que o Pablo entregasse os seus pertences, com ele o celular. O Pablo, gente, como um bom homem que está sendo preso, teve que colocar tudo num saquinho, sabe? Pulseira, enfim, todas as coisas dele. Mas o Pablo, ele não ia desistir agora. Ele resolveu que agora, quando ele percebeu que realmente o negócio ficou muito ruim pro lado dele, que agora ele ia reagir. E aí o Pablo se negou. Ele disse: Não, 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 não. Advogado, embaixada, embaixada. ele literalmente se negou, gente. Ele falou que ele não ia colocar as coisas dele dentro de um saco. A galera também não estava entendendo direito o que o Pablo falava, sabe? Ou pelo menos fingia que não entendia. Começaram a passar vários papéis em espanhol para ele assinar, sem nem falar o que era, sem nada, assim, sabe? E um deles dizia: Você tem direito de avisar a embaixada. ué, ele sabe disso, né? Inclusive, ele já tinha avisado a embaixada muito antes. Só que ele só foi orientado disso quando, de fato, resolveram prender ele atrás de uma cela. Demorou, hein? Demorou para avisar dos seus direitos. Já tinha se passado, sei lá, quase 10 horas desde a hora do acidente. Ele estava exausto, com frio, com fome e emocionalmente destruído. Pablo explodiu. Ele teve um chilique, um ataque de pelanca. Começou a gritar que ele queria embaixada, que ele queria advogado, que ele não ia entrar na cela, que não tinha nada a ver aquilo que estava acontecendo. E aí começou a misturar também espanhol, inglês, português. Os policiais nesse momento já estavam olhando para ele com aquela cara de... Gente, é melhor não contrariar, né? Esse menino é doido. Aí, um policial disse pro Pablo: Tá bom, tá bom, tá bom. Não vai entrar na cela? Senta aí na escada. e por conta disso, ele não chegou a ser colocado dentro da cela, porque ele invocou o jeitinho brasileiro, né, gente? Deu o chilique dele, deu o barraquinho dele do bom, reivindicou os direitos dele, ele não desistiu, ele reagiu. Mesmo não entrando na cela, ele também não estava livre, ele estava numa área que era claramente de detenção, e tiraram o celular dele. Isso ele não conseguiu negociar. Mas uma coisa que não tiraram do Pablo, e talvez porque não perceberam, foi o relógio dele, que é aqueles smartwatches, sabe? E você pode responder mensagens no WhatsApp, mas ele não conseguia, por exemplo, iniciar uma conversa com ninguém. Então ele não conseguia avisar o marido que ele provavelmente ia ser liberado.
E ele estava com medo, gente. O medo agora é outro, o inimigo é outro. O Pablo já estava receoso que o marido dele tivesse acionado o tal advogado. E a gente sabe, né? Ele ia cobrar caríssimo para ir lá. Olha, Pablo, eu teria deixado o advogado ir. Eu vou falar bem a verdade. Por mais que você foi prometido mais uma vez que seria liberado logo ali, dali uns minutos. Por quê? Porque a gente tem que ter alguém que conheça da lei no lugar. Você não sabe qual que seriam as repercussões que isso daria depois. E depois, gente, eu vou contar um pouco mais para vocês, né? Claro, aqui a gente já tá terminando essa saga do Pablo preso na cadeia em Valparaíso. Ele ficou detido mesmo, uma meia hora. Ele saiu, o marido dele estava chegando assim no mesmo momento, correndo, desesperado, preocupado, porque ele viu a mensagem do Pablo, né, falando que estava sendo preso, e estava com o coração na boca, gente. Imagina que situação. Para a alegria do Pablo, o advogado não chegou a ser chamado. Ufa! Ele não queria ter que desembolsar uma nota. Mas sabe o mais surreal disso tudo? O Pablo não recebeu absolutamente nenhum documento dessa detenção. Oficialmente, é como se ela nem tivesse acontecido. O acidente, que ocorreu por volta das 3h30, foi ali, esse processo, essa saga, né, perdurou até meia-noite. Muitas horas, gente. Muito estresse, muitas lágrimas, muito desespero, muitas incertezas, sem informação, sendo tratado como bandido num país estrangeiro e sem entender o que estava sendo falado, né? A sensação de impotência que eles dois sentiram, mas principalmente o Pablo, que foi parar atrás das grades, era indescritível. O Pablo contou que na hora que o marido dele estava no hotel pegando as roupas de frio, ele estava contando para a mãe, né, para a sogra do Pablo, toda a situação horrorosa que estava acontecendo com eles. E de repente, plim, ele recebeu uma mensagem dizendo que o Pablo estava sendo levado para as celas. Foi aí que ele saiu correndo de volta para a delegacia, achando que o Pablo ia passar no mínimo a noite preso. Foi realmente uma situação horrível. Mas pelo menos naquela noite eles iam dormir no hotel. Os dois foram convocados a comparecer na delegacia no dia seguinte. E já no dia seguinte, o tratamento foi completamente diferente, até um pouco mais humano. Inclusive, ali ficou claro, pelos policiais mesmo, que vários procedimentos que tinham sido feitos no dia anterior tinham sido da maneira errada, da maneira incorreta. Mas o pesadelo acabou. Eles voltaram para o Brasil achando que tudo aquilo tinha acabado. Esse aqui até seria um final feliz, vai. Uma história para contar, né? E eu poderia terminar aqui falando para vocês que foi isso que aconteceu com o Pablo, com o marido dele. Porém, gente, eles dois voltaram ao Brasil achando que tudo tinha acabado, que o pesadelo tinha chegado ao fim. Mas não tinha. O que aconteceu? Eles tiveram que fazer um verdadeiro barraco administrativo por e-mail, escrevendo para ministérios, promotorias, tudo o que você puder imaginar, até conseguir o tal boletim de ocorrência. Porque lembra, não foi dado nada para eles. Não foi dado um papel, um informativo de tudo o que tinha acontecido, né, gente? Eles passaram a noite na cadeia, praticamente. E aí, o Musso descobriu a bomba. Ele descobriu que até hoje existe um processo criminal ativo contra ele no Chile. E normalmente eu mudo aqui, vocês sabem, né? Todos os lugares. Mas dessa vez eu não mudei, gente. Todas as cidades citadas aqui, o país, são verdadeiros. E o Pablo pediu que a gente mantesse isso, porque é muito importante para a história, né? Vocês sabem, assim como na história Tulum, que acontece no México, como foi uma história de golpe, se eu não manter o nome do lugar, como é que vocês vão se ligar e ficar alertas quando forem para lá? A gente sabe, o podcast também pode ser muito informativo. Dentro de um perrengue, de uma situação engraçada, de uma situação trágica, a gente consegue tirar informação. Principalmente se alguém aí quiser viajar para o Chile. Fiquem ligados, né? E aí, o Pablo descobriu que ainda estava com esse processo criminal ativo contra ele.
mesmo o motociclista não tendo habilitação, sendo imigrante ilegal e a lesão tendo sido apenas uma fratura no dedo da mão, o processo segue e está ativo. O advogado dele explicou. Se você não comparecer ao julgamento ou não enviar um representante legal, o juiz pode emitir um mandado de prisão para garantir a sua presença. E sendo estrangeiro, esse mandado pode ser internacional. Ô, gente, Pablo é quase um procurado da Interpol aqui, né, não? Ai, meu Deus, que situação! Provavelmente ele disse que não seria preso no Brasil, mas ele pode ser barrado. Ou pior, ele pode ser preso se ele estiver tentando entrar num outro país. Ele não sabe como que vai ficar essa situação caso ele queira viajar. E ele também não sabe se ele consegue ir no Chile representar ele mesmo ou mandar alguém. Financeiramente, o prejuízo passou fácil de R$ 10.000. Só o dano do carro alugado, né? Fora advogado, deslocamentos, sem contar o estresse. E sobre o carro alugado, gente, porque, claro, né, teve um acidente, o carro ficou danificado. Ele recebeu recentemente um e-mail do seguro confirmando o reembolso de parte do carro. O que foi, assim, um leve alívio dentro dessa situação que ele está passando neste momento. Ele quer deixar aqui para vocês 2 aprendizados importantes com tudo isso. Primeiro, só aluguem carro no exterior se for realmente essencial. E se for alugar, escolha uma locadora internacional grande. O Pablo alugou de uma locadora pequena, uma locadora local, e foi um inferno. E essa foi a mesma dica que a gente deu lá no episódio Tulum. Se você ainda não escutou, vá lá escutar. Eles poderiam ter evitado um monte de problema com a seguradora se eles tivessem pegado com uma empresa maior. E o segundo recado que ele deixa aqui é: estar fora do seu país numa situação dessas é desesperador. Você perde totalmente o controle. Você não entende a língua, não entende o sistema, não sabe os seus direitos, o que é pior. Não esqueçam da embaixada, meu povo. A embaixada foi maravilhosa comigo. Me trataram com dignidade, com respeito e acolhimento. Eles me explicaram tudo e me acalmaram. No momento de completo desespero, eles foram um ponto de humanidade e paz. É por isso que ele resolveu mandar essa história aqui, como um alerta e também, muito importante, gente, atenção aqui se você ainda está preso nesse episódio de Pablo. Por favor, gente, atenção. Se alguém aí que escuta o podcast conhecer, tiver contato, conhecido, qualquer coisa que puder ajudar o Pablo a contratar ou a entrar em contato com um advogado brasileiro ou que fale português, né? Na região de Vina del Mar ou Valparaíso, ele agradece muito. Facilita demais lidar com alguém que fala a sua língua. Atualmente, ele ainda tá batalhando contra tudo isso, gente. Eu dei um tom cômico, porque ele também, né? A gente deu uma risada junto de algumas situações. Já passou o pior. Mas assim, ele não sabe o que esperar de tudo isso que tá acontecendo. Como é que fica a situação dele caso ele queira sair do país agora? Ele tá sendo procurado de alguma maneira? Quer dizer, procurado não, mas se ele não comparecer, né, no dia do julgamento, digamos assim, o que acontece? E no fim das contas, ficou essa sensação estranha, que ele resolveu um problema de trânsito no Brasil dias antes de viajar e foi concluir outro no Chile. A vida realmente não deixa a gente fugir. E pelo visto, essa história não termina aqui. Mas a gente espera muito que a pior parte tenha passado. Pablo, não esquece de contar pra gente o desfecho. Estamos ou não estamos com Pablo, gente? E tem mais. Temos fotos. Na verdade, são prints dessa história maluca. Mas como vocês já sabem, as fotos são apenas liberadas no nosso grupo do Telegram. Quem quiser ver as fotos, clica no link que está na descrição desse episódio, participa do nosso grupo de Telegram, vai lá dar sua opinião, vem fofocar com a gente e vem mandar também dicas se alguém tiver um advogado brasileiro ou que fale português nessa região de Valparaíso para o nosso muso que ainda está enfrentando esse problemão judicial. Ele ainda precisa dessa ajuda, tá? Fiquem de olho, gente. Perrengue internacional nem sempre é perrengue chique, tá? Você pode acabar preso, como o nosso muso Pablo.
E aí, gente? Já viram um perrengão desse de respeito fora do país? Desesperador, né? Vem contar pra gente, ou quem sabe, se você pode ajudar o nosso muso de alguma forma. Um beijo, meus amores, e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!